E para começar com um filmaço da Paramount Plus, eu trago um filme que sinceramente me surpreendeu bastante, O Bastardo, com Mads Mikkelsen no papel principal. Ele é um drama histórico que mistura tensão, ambição e sobrevivência com uma atmosfera tensa e uma fotografia que prende no olhar. A história se passa na Dinamarca e o Mads Mikkelsen, que faz o Capitão Ludwig, um ex-soldado que está quebrado financeiramente, mas com uma ambição enorme, ele decide aceitar a missão de colonizar uma terra praticamente abandonada e inabitável, prometida pelo rei. E se ele conseguir transformar esse solo bruto em algo produtivo, ganha um título de nobreza. Parece simples, mas é claro que a coisa não é tão fácil assim. E logo de cara, ele esbarra na resistência de um nobre poderoso da região que não quer ver ninguém desafiando o seu domínio. E a partir daí, começa um jogo de tensão, resistência e muita estratégia. O filme tem uma pegada quase de faroeste europeu, com esse clima de isolamento, luta contra a natureza e disputa política bem intensa. E o interessante é como o filme explora esse lado humano do protagonista. O Ludwig não é só um cara ambicioso tentando subir na vida, ele tem princípios, cicatrizes e um passado pesado, e a cada decisão a gente sente o peso disso. E o Mads Mikkelsen tá monstruoso nesse papel. Ele consegue passar tanto com o olhar, quanto com o silêncio e a postura. É uma atuação poderosa, sutil e muito verdadeira. Outro ponto alto é a ambientação. O filme tem uma direção de arte impecável, com aquele visual frio, quase sombrio. O cenário é daquelas terras vazias, com o vento batendo e a vegetação seca. Tudo isso cria um clima de solidão e desafio que casa perfeitamente com o que o personagem está vivendo por dentro. E mesmo sem ser um filme de ação tradicional, ele tem momentos de tensão, de roer as unhas, tem conflito, justiça, reviravoltas, mas tudo sendo apresentado de forma madura, sem forçar a barra. A narrativa é mais lenta, mais contemplativa, mas isso funciona bem dentro da proposta. Resumindo, O Bastardo é um filme forte, com uma história de superação e resistência, mas que também fala sobre orgulho, poder e o que realmente significa ter um lugar no mundo. Então, se você gosta de drama histórico bem feito, com atuações marcantes e um enredo denso, vale muito a pena. Então veja lá na Paramount Plus, O Bastardo. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Paramount Plus, e eu só peço para você deixar aquele likezão e se inscrever no canal. Eu trago o vídeo aqui todo dia, então recadinho dado, bora voltar para nossa lista. E agora eu queria trocar uma ideia com você sobre Sonic 3, o filme do ouriço mais rápido do cinema. E olha, esse aqui chegou com tudo, a história tá maior, mais sombria em alguns momentos, mas sem perder aquele clima divertido que a gente já curte desde o primeiro filme. E dessa vez o Sonic se junta de novo com o Tails e o Knuckles, mas o foco aqui tá na chegada de um novo personagem que o pessoal tava esperando já há muito tempo, o Shadow. E meu amigo, ele chegou causando. O cara tem um passado complicado, é poderoso e não tá nem aí pra brincadeira. Ele não é um vilão puro, nem um mocinho, é aquele tipo de personagem que rouba a cena. E o legal é que o filme não deixa ninguém de lado. O trio principal continua com aquela dinâmica legal, cheio de piadinhas e cenas de ação bem feita. O Knuckles, como sempre, tá hilário, meio durão, mas super carismático. Já o Tails continua sendo o coração do grupo. E o Sonic, como sempre, tá naquela pegada impulsiva, mas com um coração gigante. E sim, o Robotnik tá de volta, e mais maluco do que nunca, o Jim Carrey continua se divertindo no papel, e a energia dele é contagiante, só que agora tem uma camada a mais. Parece também um personagem novo, ligado ao passado do Shadow, que traz um peso emocional para a história. E o visual do filme tá impecável, as cenas de ação estão cheias de cor, movimento, e tem até umas partes no espaço que são muito bem feitas. E para quem é fã dos jogos, tem umas referências aqui que são puro fanservice. E a trilha sonora também surpreende, tem música clássica dos games que entra bem na hora certa. Agora, sem te dar spoiler, o filme tem umas reviravoltas interessantes e até os momentos mais sérios, o que dá uma profundidade a mais, o que dá uma profundidade que a gente não estava esperando para esse tipo de filme. Mas calma, ainda assim é um filme para toda a família, com bastante humor e leveza, e sim, tem cenas pós-crédito, então fica até o final. E resumindo, Sonic 3 é aquele tipo de sequência que consegue crescer sem perder a essência, traz novidades, mantém o que funciona e ainda entrega emoção, ação e nostalgia na medida certa. E se você gosta desse universo, esse filme é praticamente obrigatório. E se você não conhece muito, ainda assim uma boa pedida para se divertir. Então veja hoje mesmo na Paramount Plus, Sonic 3.
E continuando a nossa lista de filmes da Paramount Plus, eu quero falar sobre Babilônia, do Damien Chazelle, o mesmo cara que fez La La Land, Whiplash, e esse filme aqui é intenso, enorme e vai fundo nos primórdios de Hollywood. O filme se passa no final dos anos 20, quando a indústria do cinema estava fazendo a transição do mudo pro falado. A gente acompanha 3 personagens principais: a ambiciosa Nelly, feita pela Margot Robbie, o astro do cinema mudo, o Jack, que quem faz é o Brad Pitt, e o sonhador Manny, que quem faz é o Diego Calva, um imigrante que começa como ajudante de estúdio e eles se cruzam seus caminhos num cenário caótico, com festas extravagantes, escândalos, violência, droga e muita loucura cinematográfica. Babilônia tem uma cultura do caos dos anos 20, excesso, decadência, moral confusa. É o cinema mostrando a sua beleza e a sua sujeira ao mesmo tempo. Tem essa energia pesada da indústria, cheia de bravura e escuridão. E o filme fala muito sobre ambição, fama volátil. Quando a tecnologia muda, muitos caem em desgraça. É sobre identidade que se moldam nesse boom hollywoodiano. E a Margot Robbie tá explosiva como a Nelly, cheia de carisma, selvagem, mas o peso da fama pesa em cada cena. O Brad Pitt como Jack, com aquela melancolia que a gente sempre sente por alguém no fim da linha, com muita serenidade emocional. Já o Diego Calva é a alma do filme, o Manny é terreno, cheio de esperança e humanidade, e é aqui que mais conecta com a gente nesse universo desgovernado. O pessoal comenta que o contraste entre a loucura dos outros e a natureza dele cria um equilíbrio essencial. E sem te dar spoiler, aguenta firme porque são quase 3 horas de intensidade pura, cenas que te incomodam e outras de arrepiar. Tem comédia, drama, tragédia, não é um filme leve, mas se você gosta de um filme que sacode e faz pensar, ele faz sentido. Resumindo, Babilônia é um épico ousado que mexe com a glória e a podridão do cinema, atuações fortes, visão marcante, uma montanha-russa emocional e nem todo mundo vai amar. Tem quem acredite que ele se perde no próprio excesso, mas é difícil ignorar, e assistir esse filme em tela grande intensifica muita experiência. Então, se você gosta de filmes que abraçam o cinema na sua faceta mais selvagem e não tem medo de mostrar luz e sombra, Babilônia é uma aposta. Então veja lá na Paramount Plus, Babilônia. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria falar sobre um filme que talvez tenha passado meio batido por muita gente, mas que vale a pena dar uma chance. O Sequestro do Ônibus 657 de 2015 é um thriller de ação com uma pegada meio filme de assalto, mas que tem uma surpresa legal ao longo do caminho. A história gira em torno de um cara chamado Valg, que trabalha num cassino, mas que tá passando por uma situação bem complicada. A filha dele tá doente e ele precisa de uma grana alta para pagar o tratamento, e como o chefe dele, o dono do cassino, se recusa a ajudar, ele acaba se envolvendo num plano meio maluco para roubar o lugar com a ajuda de um comparsa mais compulsivo. Só que, como você já deve imaginar, as coisas não saem como eu planejava. Durante a fuga, eles acabam sequestrando um ônibus, o tal ônibus 657, e aqui começa uma corrida contra o tempo, com reféns a bordo, polícia na cola e um monte de tensão. E o legal do filme é que ele não é só tiroteio, ele tem um certo clima de tensão constante, aquela sensação de que algo pode dar errado o tempo inteiro, e o roteiro até tenta explorar o lado emocional dos personagens, especialmente do Valg, que é um cara desesperado, mas que ainda tenta fazer a coisa certa dentro do possível, e o elenco também ajuda bastante. O Jeffrey Dean Morgan, que faz o Valg, manda muito bem, trazendo um equilíbrio legal entre emoção e ação. E tem Robert De Niro, que também faz o papel dono do cassino, um cara frio, calculista, que põe respeito só no olhar. A presença dele dá um peso maior pro filme, mesmo ele não estando em cena o tempo inteiro. O ritmo é bem direto, sem enrolação. O filme já começa com a tensão sendo construída, e depois, com o assalto rola, a ação praticamente não para mais. Só que mesmo assim, não é um filme cansativo, ele consegue dosar bem os momentos mais intensos, com pequenas pausas para mostrar as motivações dos personagens. Então, se você gosta de filmes com assalto, sequestro, ação e uma boa dose de drama, o Sequestro do Ônibus 657 pode ser uma boa escolha. Não é uma superprodução, mas é daqueles filmes que seguram a sua atenção do começo ao fim e entregam exatamente o que promete. Então veja hoje mesmo o Sequestro do Ônibus 657. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Paramount Plus pra você, beleza? Muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais. E fui.